Então, essa reunião ela acontece durante a semana, justamente para que o supervisor possa acompanhar todas as suas escolas na realização da N3, né? Então, cada escola combina com o seu supervisor qual é o melhor dia para estar fazendo esse acompanhamento. E nós estamos fazendo essa reunião via online, justamente para que o maior número de pessoas da escola possa participar e acompanhar essa reunião. Porque a gente sabe que na realização das atividades do MMR, praticamente toda a escola é envolvida nessas ações. Então, para que toda a equipe gestora, para que todos os PCGs, PCAs, eles possam se inteirar mais com essa reunião, então a gente gostaria que vocês, diretores aí na escola, pudessem envolver uma quantidade maior de pessoas na participação dessa reunião. Né? Então, essa reunião não é fechada somente para diretores de escola, né? Principalmente para os diretores. Mas a gente abre essa reunião para os outros integrantes da escola, para que todos possam se inteirar e fortalecer mais esse trabalho aí na escola. Né? Então, pode estar participando os outros integrantes aí da equipe escolar. E aí a gente tem os combinados, né? Os nossos combinados aí durante a reunião. Manter os microfones fechados. No momento em que quiser fazer alguma pergunta, alguma interferência ou o relato de alguma experiência, então vocês podem estar levantando a mão e a gente vai abrir o espaço para cada um de vocês estar fazendo as suas colocações na nossa reunião, né? Então, essa nossa reunião, ela é chamada agora na gestão integrada, né? Porque envolve outros segmentos na escola e na diretoria de ensino, e envolvendo a dimensão pedagógica, a implementação das ações do MMR. Paula, abra a palavra para você fazer as suas considerações iniciais. Bom dia, pessoal. Como o Francisco já disse, né, nós pensamos nesse momento de formação online para que vocês pudessem envolver o máximo possível de pessoas aí na escola, né? Claro, né? Nós sabemos das demandas, mas é importante, quanto mais pessoas participarem, né, mais trocas a gente pode ter. Como o Francisco disse também, né, agora com o novo formato da gestão integrada, envolvendo várias dimensões, né, mas esse momento a gente fala um pouquinho mais especificamente da gestão da dimensão pedagógica, tá? Apesar de que muitas escolas, conforme as orientações, elaboraram ações na dimensão da convivência, da tecnologia, né? Isso é muito importante, a tendência é que isso aumente, né? Agora com a possibilidade das ações complementares, caso haja necessário, nós vamos falar um pouquinho mais detalhado nisso um pouco mais à frente. E aí eu pediria para que todos fechassem as câmeras, acho que quase todos já fecharam, para que eu possa começar a compartilhar. Eu acho que ajuda um pouquinho, né? Para que não tenha nenhuma interferência, né, de compartilhamento, tá bom? Então, as câmeras, os microfones fechados, se precisar, levanta a mãozinha ou abre o microfone, né, que a gente vai ficar atento aqui. Então, Francisco, podemos começar? Podemos, bom. Eu vou também fechar o meu microfone, tá? Mas se precisar, pode falar no chat, o pessoal aqui está ligado também para a gente atender.
Eu vou ter que abrir meu microfone, gente, porque eu vou falar, né? Pois Desculpa. Paulo. É que como estou compartilhando, então silêncio aqui na nossa sala. Francisco, você quer começar? Eu começo? A Não gente vai. apareceu aqui ainda para mim, Paulinha. Ah, não? Não, Tá carregando? eu não sei o que está acontecendo, mas não está Eu aparecendo. vou começar novamente, então. Tá. Não sei se para os outros aí Não, tá eu acho que foi minha falha mesmo aqui. ah, Isso, tá. eu me embananei aqui. Agora aparece. Pronto, obrigada, gente. Então vamos lá. Nós estudamos juntos. Então, Francisco, se você quiser começar, a gente vai. Então, você já está com a tela maximizada, Paulo? Sim, no primeiro PPT. Você não está vendo ainda? Não, estou vendo, estou vendo. Tá. Então, pessoal, essa é a nossa reunião de mentoria da gestão integrada, que é a primeira de 2022, né? São as orientações que a gente vai passar para vocês para a realização da N3. Lembrando que todo o ano de 2021, nós tivemos a maior parte dos nossos dias de afastamento dos alunos da escola, né? Então, agora, esse ano, como vocês todos já relataram, com a volta dos alunos à escola, nós tivemos o enfrentamento de vários problemas, né, de dimensões aí socioemocionais, né, na volta desses alunos. Então, estamos todos nessa luta para engajamento desses alunos para uma melhor convivência na escola. Pode passar, Paulo. Só lembrando que eu não só peguei, como pedi para o Vitor pegar, Riva, porque nós estamos fazendo a transmissão da reunião. Não, eu vou entrar na reunião, cadê a câmera? Ai, meu Deus. Então, pessoal, essa gestão integrada, ela está disposta no artigo 2º da Resolução SEDUC 46, de 8/4 de 2021, né? E ela prevê essa integração de outras dimensões dentro do plano de melhoria, do plano do MMR. E essa integração, ela foi solicitada pelos diretores de escolas por conta de realização de muitos planos na escola. Então, para que otimizasse o trabalho dos diretores na escola, a secretaria pensou nessa integração de todas essas dimensões. Então, é por isso que entra agora no MMR a dimensão de convivência e a dimensão de tecnologia, né? Então, isso daí agora a gente vai se habituando com essas novas dimensões e a gente vai classificando as ações que a gente vai realizar na escola dentro dessas dimensões. Se elas são Gente, da eu tenho que dimensão assistir uma reunião pedagógica agora, ou da acredita? convivência, ou ela entra Aí na pode preparar dimensão depois de de vocês, tá? tecnologia. Porque eu tenho que ouvir o que é esse. Pode passar, Paulinho. E aí nós temos os passos percorridos dentro do MME, que nós já fizemos isso, né? Nós já passamos por essas 4 fases, né? As 4 fases iniciais aí do MMR, nós já fizemos todas elas e nós elaboramos o nosso plano de melhoria. Pode passar, Paulo. E agora nós estamos no passo de implementando o plano de melhoria. E não só isso, agora, com a realização da N3, a gente entra na fase do acompanhamento do plano e verificação dos resultados. Pode passar, Paulo. E no acompanhamento, então, na implementação do plano de melhoria,
as evidências que a gente tem para dizer que o plano está em execução é o nosso painel de gestão à vista. É no painel de gestão à vista que a gente demonstra que o nosso plano de melhoria ele está caminhando, né? Então, conforme a gente vai realizando as ações nas escolas, a gente vai lançando no nosso painel de gestão à vista as etapas de execução, né? Então, a gente inicia as ações e já vai atualizando o painel de gestão à vista, e aí as pessoas da comunidade escolar vão acompanhando como é o desenrolar dessas ações, como que isso está acontecendo aí na escola e também aqui na diretoria de ensino, né? Então, nesse momento de divulgação do desenvolvimento do plano de melhoria na nossa unidade, a gente, como a gente não tem ainda os resultados, né, que a gente necessitava ter, por exemplo, do IDEP, né, que não saiu ainda, então a gente vai usando os resultados do SARESP, da primeira AP, da AP do primeiro bimestre, pode usar também os indicadores internos de frequência dos alunos, do risco de abandono e assim por diante. Então, esses dados, esses indicadores aí, né, do SARESP, da AP do primeiro bimestre, a gente já tem todos eles levantados. Vocês já fizeram isso, né? Já colocaram no plano de ação da escola, né? Já colocaram também, agora, quando foram estabelecer as primeiras ações do MMR, vocês já fizeram esse levantamento, já fizeram a divulgação na comunidade escolar de todos esses resultados. Então, esses resultados vocês já têm. Então, eles devem ser colocados aí no nosso painel de gestão à vista. Paula, se você quiser fazer algum complemento da minha fala, você pode ficar à vontade, pode entrar e pode estar acompanhando aí, tá? Tá bom, Francisco. E aí, na fase de acompanhamento do plano, então, o que acontece? A gente tem que, semanalmente, estar fazendo a atualização desse plano, né? Depois nós vamos ver que, conforme a gente vai fazendo as atualizações, o status do nosso plano de melhoria lá na sede, ele vai alterando, né? Caso a gente não faz a alimentação dele lá também, o status dele vai aparecer de uma forma que a gente precisa ter uma atenção sobre eles, né? Então, a gente semanalmente precisa estar verificando o status das ações, indicando o início e o término real delas, né? Em caso de atraso, definindo nova data junto ao responsável da ação, inserir na sede informação de novo prazo, se caso a ação estiver aparecendo com o status atrasada lá, e os motivos, né? E colocar na observação quais foram o motivo do atraso dessas ações, né? E em caso de cancelamento, fazer também um comentário nas observações sobre os motivos desse cancelamento de alguma ação aí que vocês perceberam que necessita ser cancelada. Pode passar, Paulo. Então, essa atualização do plano de melhoria, isso demonstra que o nosso plano de melhoria, ele é vivo, né? Ele está sempre em movimento. Então, esse olhar que a gente tem que ter para o plano semanalmente, ele é necessário, pessoal. Porque, às vezes, a gente esquece dele. A gente esquece de estar olhando lá, das datas que foram programadas para a realização das ações, né? E aí o nosso plano vai aparecer um status lá de atrasado e depois a gente tem que estar justificando o motivo do atraso dessas ações, né? Então, a gente precisa ter uma reflexão em cima do nosso plano de melhoria. Por exemplo, a gente deve se perguntar,
a soma das ações propostas do plano de melhoria são suficientes para atender os desafios às metas da escola ou da diretoria de ensino? São necessárias novas ações para complementar o plano? Atualizando o plano, existe alguma ação atrasada ou cancelada? Se sim, quais os motivos? Serão necessárias contramedidas para compensar o atraso do cancelamento? Então, são essas reflexões que a gente tem que ter quando a gente faz um acompanhamento do nosso plano de melhoria aí semanalmente. Pode passar, Paulo. Há concentração de ações em atraso com algum responsável? Os responsáveis com ações em atrasos estão comprometidos com o MMR e o atingimento de meta? Possui conhecimento técnico suficiente para a execução da ação? Os responsáveis, né, quando vocês definiram os responsáveis aí, eles têm conhecimento técnico para a execução dessa ação? O impacto do atraso das ações sobre o resultado esperado com sua execução. Qual é esse impacto quando a gente atrasa uma ação de ser realizada? Existem ações canceladas? Foi realizada uma nova avaliação de suficiência do plano para o alcance da meta? Então, gente, quando nós elaboramos as ações, quando a gente faz as etapas das ações, a gente coloca uma etapa de avaliação daquela ação, né? Qual foi o impacto, né, da realização dessa ação? Então, praticamente todas as ações que a gente realiza, a gente tem que ter uma etapa de avaliação daquela ação, né, para a gente ver qual é que foi o impacto dela. É possível estimar se as ações concluídas foram efetivas? Foram coletadas evidências das ações concluídas? Então, a gente sempre tem que fazer a coleta das evidências da realização da nossa ação. A gente não pode esquecer disso. Há muitas ações concluídas com atraso? O adiamento da execução destas é significativo? Pode alterar o impacto previsto nesta ou outra ação? Volta um pouquinho, Paulinho. Então, pessoal, essas são as reflexões que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer o acompanhamento da realização ou o acompanhamento do plano de melhoria, né? Quando a gente vai fazer semanalmente essa verificação do desenvolvimento do plano, essas reflexões a gente tem que estar trazendo elas para a gente verificar sobre a efetividade das ações aí na nossa unidade escolar. Pode passar, Paulo. Então, quando a gente elabora o plano de melhoria, nós temos vários tipos de ação. Então, as ações planejadas são aquelas ações que a gente realiza no início da elaboração do nosso plano de melhoria, né? Então, todas as ações, quando a gente está elaborando o plano, elas são planejadas. E aí, com o desenvolvimento do plano, quando a gente começa a fazer a implementação do plano de melhoria, então a gente vai observar, vai fazer aquela reflexão e verificar se há necessidade de uma ação adicional, incluída ao longo do tempo para fortalecer o plano, e essas ações podem ser inseridas a qualquer momento. E aí é onde que a gente coloca a nossa ação complementar. E a ação corretiva, ela vem depois que a gente faz a análise, ou depois, quando a ação já foi concluída, a gente verifica se essa
se essa ação ela produziu resultados significativos, né? E caso ela não tenha produzido resultados significativos, aí a gente faz uma ação corretiva para corrigir o rumo. Então, essas ações, elas são inseridas quando a gente não se atinge o resultado esperado. Paulinha, pode fazer aí algumas considerações agora, que eu sei que você está com vontade de falar. Sim. Por isso aqui, né, que a gente reafirma, né, a necessidade dessas ações serem a curto prazo, acontecerem a curto prazo. Por exemplo, as nossas ações aqui da diretoria, nós colocamos para o primeiro semestre. Por quê? Porque a partir dessa avaliação, né, do primeiro semestre, a gente pode avaliar se há necessidade de corrigir esses rumos, né, de apoiar outras demandas, né, que não aquelas que foram colocadas lá como planejadas, e reorganizar a direção dessas ações, né? Nós vimos que muitas escolas colocaram ações para o ano todo, até o último dia do ano letivo. Isso impede essa avaliação, né? Porque lá no finalzinho, se aconteceu alguma coisa durante o processo que precisou de uma correção, ela não foi feita. Porque como é que eu corrijo algo, né, que eu ainda não avaliei? As complementares, elas podem ser inseridas a qualquer momento nesse intuito de melhorar algo que foi planejado e, de repente, a gente observa a necessidade desse complemento. Mas mudar o rumo ou atender uma ação e depois verificar a necessidade de atender outra ação, aí sim a necessidade das corretivas. E quando ele diz, né, com resultados, porque a partir do segundo bimestre, a gente também tem condições de avaliar as APs, né, dos 2 bimestres. Nós temos o resultado da primeira AP, que avaliou o primeiro bimestre. Agora nós teremos a segunda AP no final de junho, que irá avaliar o segundo bimestre. Então, comparando essas duas APs, a gente também tem indícios, né, de que se o que nós propomos, realmente, de fato, nós atingimos. Então, isso precisa ficar muito claro para todos, né? Em quais momentos nós devemos inserir essas ações no nosso plano. Todas que estão lá são planejadas, isso é fato. Eu posso colocar uma ação complementar agora no meu plano de melhoria? Claro, pode. Se já foi possível fazer essa avaliação, com certeza. Posso colocar uma corretiva? Talvez esse não seja o melhor momento, né? Porque ainda as coisas estão acontecendo na escola. É isso, Francisco. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, né, que à medida... Oi? Paula, é a Sim, Vânia, pode. tudo bem? Bom dia. Oi, Vânia, tudo bem? Bom dia. Tá joia. Paula, nós fizemos o nosso MMR, todas as ações foram planejadas até o final do primeiro semestre, como você também fez. A partir do segundo semestre, eu terei que criar novas ações ou eu vou ter que estender essas ações que estão dando certo? Se eu analiso que está dando certo, eu vou ter que criar novas? Ou como que vai ficar esse tempo aí? Como que fica o MMR? Lembrando, Vânia, que o plano é de melhoria dos resultados, né? Se você fez uma ação, os resultados esperados foram alcançados, isso vai se tornar uma rotina na escola. Normalmente é assim, não é? Se está dando certo, vamos continuar fazendo. Se tornou uma rotina. Elas finalizaram agora no final do semestre. A escola precisa ter esse olhar muito minucioso para ver em qual outra circunstância, em qual outra situação algo precisa ser feito, né? Porque vocês não conseguem, apesar de que vocês fazem, mas lá no plano de melhoria vocês precisam priorizar uma situação, não precisam? Ou é língua portuguesa, ou é matemática, ou é o fluxo.
não tem como a gente marcar as duas, apesar de que vocês, eu tenho certeza que fazem tudo isso, mas vocês priorizaram uma ação. Então, no momento dessa avaliação, de repente, é importante avaliar se aquilo que vocês não priorizaram está acontecendo, né, da forma como é bom para a escola, de forma que está contribuindo para a melhoria dos resultados da escola. Então, eu penso que é o momento de criar, sim, ações, né, que atendam outras demandas. Né? Nós estamos enfrentando muitas situações durante este ano, principalmente na dimensão da convivência. Né? E eu tenho certeza que com tantas formações, com tantas situações novas, né, coisas vão acontecendo, vocês terão, sim, novos desafios. E aí é o momento de repente, né, planejar novas ações para suprir essas necessidades que, de repente, não foram priorizadas lá no começo do ano. Tá, Paula, aí seria as complementares, certo? A partir desse segundo semestre. Complementar se ela tem a ver com o que vocês priorizaram. Priorizou a língua portuguesa, percebeu que o problema continua na língua portuguesa, as ações se encerraram no meio do ano. Então, sim, você pode fazer complementar porque o problema permanece o mesmo. Não, mas eu priorizei língua portuguesa e percebi que matemática precisa de algumas coisas pontuais. Então, eu posso inserir as corretivas. Por quê? Porque eu vou corrigir os rumos. Entende? Desculpa, Paulinha, mas é assim. Claro. Sim, claro, Chico, pode falar. É assim, a corretiva, ela acontece quando a gente planejou a ação, executou, mas a gente viu que aquela ação não trouxe o resultado esperado. Aí a gente faz, vamos corrigir essa ação aqui. Isso que nós fizemos aqui não deu resultado. Por exemplo, a gente colocou lá no plano de que para melhorar os índices da escola, para melhorar o estudo dos alunos, a gente programou que a gente percebeu que está tendo muita falha do acompanhamento da família nesse aluno em casa. A família não contribui para que o aluno avance nos seus estudos lá em casa. Né? Não ajuda em nada. Então, a gente programa uma ação, capacitar as famílias para que façam o acompanhamento dos alunos nas atividades a serem realizadas em casa. E aí a gente, né, percebe que como é que eu vou capacitar as famílias. Aí a gente marca a reunião, chama esses pais da escola, e aí a gente chegou no final da execução da ação, os pais não atenderam o chamado da escola, não vieram na escola. Como que essa ação ela vai ter um resultado efetivo? Não é possível. Então a gente percebeu que essa ação não teve efeito. Então, a gente precisa corrigir essa ação, o problema continua o mesmo, que é a matemática, né? Os alunos ainda estão tendo dificuldades em matemática, os pais continuam não acompanhando os filhos em casa, e os pais não vieram quando a escola chamou. O que nós precisamos fazer? Nós continuamos com o mesmo problema de matemática, mas a gente tem que redefinir as formas de ajudar o aluno a avançar na matemática. Então, essa ação, a gente precisa fazer uma correção dela. Agora, a gente realizou a ação, os pais atenderam o chamado da escola, os pais estão lá fazendo comprometimento com os seus filhos, os alunos estão melhorando na matemática, deu resultado, não é isso mesmo. Então agora nós vamos fazer uma ação complementar que a gente não precisa mais chamar pai para aqui na escola. A gente vai complementar essa ação com outro olhar, né? Então, por exemplo, os pais não vêm na escola, então vamos fazer uma festa, vamos fornecer lanche no dia da reunião, vamos fornecer Coca-Cola, Guaraná, exemplo, tá, pessoal?
para ter um chamativo para esses pais. Então, a gente vai ter que, né, redefinir a nossa ação, para fazer uma ação corretiva. Agora, se ela deu resultado, os alunos estão avançando, olha, então vamos ver agora qual é uma outra forma, né, que essa aqui foi superada. Vamos ver, vamos canalizar a nossa ação para outro movimento, para que os nossos alunos avancem mais. Não sei se o meu exemplo foi mais ilustrativo ou não. Nós colocamos, né, Francisco, duas situações. Quando o Francisco colocou, né, considerando o mesmo problema. Então, aconteceu o mesmo problema, né? Francisco deu o exemplo. Quando eu disse, foi quando nós fizemos, avaliamos o nosso plano, né? Por exemplo, usando a primeira AP, a segunda AP, nosso problema era a língua portuguesa, nós vimos que a avaliação foi positiva, nossos alunos, né, tiveram um bom rendimento, mas percebemos que na matemática, que não tinha sido priorizada, não atendeu, né? Nós percebemos que não houve um avanço. Então, a corretiva também pode ser usada nesse momento de corrigindo rumos, quando nós temos essa avaliação das ações que nós fizemos. Certo? Ok, Vânia? Deu para esclarecer um pouquinho mais? Sim, obrigada. Até desculpa se isso é bastante Não. comum, né? Mas é porque a gente, assim, às vezes confunde. Eu confundo, às vezes, a corretiva com a complementar. Agradeço a atenção. Ficou claro, sim. Então, gente, quando, por exemplo, numa ação complementar, a gente verificou que a ação está satisfeita, foi bem realizada, e a gente tem outro problema na escola, por exemplo, a gente está fazendo língua portuguesa, a gente percebeu que é matemática, aí a gente vai fazer um novo brainstorm, chama ele aqui, faz um novo brainstorm, faz um levantamento de novo da priorização das causas, né? Prioriza-se as causas, levanta-se nova causa raiz e aí estabelece uma nova ação. Tá? Ô Chico, Oi. eu tenho uma dúvida que eu gostaria de esclarecer. Faz tempo que eu tenho essa dúvida. Supomos que eu elaborei uma ação, umas etapas, até em julho. Quando chegou em julho, eu não elaborei até o final do ano porque prevê que a gente tem que fazer ações com tempo mais reduzido para que a gente possa avaliar. Quando chegou em julho, eu observo que aquela ação está dando certo, mas ela precisa ter continuidade. Ela finalizou em julho. Eu posso refazer essa ação para dar continuidade até dezembro? Aí seria uma ação complementar a essa? Que tipo de ação seria? Porque eu finalizei ela em julho. Estava previsto para finalizar, finalizou, mas só que ela precisa ainda ter continuidade, certo? Por causa desse problema da gente verificar em tempo mais reduzido se a ação está sendo viável ou não. Eu complemento essa ação novamente com os mesmos dados, porque são as mesmas coisas que eu vou realizar. É uma ação que faz com que eu permaneça constantemente vigiando essa ação, certo? Por exemplo, o caso de busca ativa, essas coisas todas, que a gente sabe que precisa do ano inteiro. Mas eu fiz até em julho, está dando resultado. Eu preciso continuar até em dezembro. Eu faço ela como complementar? Sim. André, bom ter lembrado do prazo curto de execução das ações. Justamente, pessoal, é para a gente fazer essa análise, né? Então, vocês percebem que nesse primeiro momento, a gente está fazendo uma avaliação das ações, nós estamos fazendo um levantamento sem resultados, porque nós não temos indicadores externos ainda, né? A nossa meta está estabelecida, né? Mas a nossa meta de 2021 foi estabelecida e nós não temos meta futura para
ainda não visualizamos qual é a nossa meta futura. Então, essa primeira etapa do plano de melhoria, ela é sem resultados, né? Que a gente não tem os indicadores para avaliar para atingimento de meta. Então, o que acontece? Quando a gente estabelece um prazo curto para a realização das ações, justamente com essa noção de que até lá no meio do ano, a gente já vai ter os indicadores externos. Nós já vamos ter os resultados do SARES, nós já temos, por exemplo, mas nós não temos meta estabelecida ainda. Nós não temos os resultados do SAEB e nós não sabemos qual é a nossa meta futura, né? Então, quando chegar lá até julho, agosto, mais ou menos, provavelmente a gente já tem esses resultados. Então, a gente vai fazer a nossa avaliação em cima dos resultados. E aí a gente vai fazer a verificação em função da realização dessas ações que nós planejamos, né? Aí onde que entra, por exemplo, a pergunta do André. Bom, eu percebi que a minha ação, ela foi realizada, né? E eu preciso da continuidade dela para frente. Pode sim, seu André, isso pode acontecer. E você vai verificar, por exemplo, se aquelas etapas que você colocou, elas precisam ser reformuladas. A ação continua a mesma, mas de repente eu vou fazer outras etapas, né? Eu comecei a ação com um tipo de etapa, mas agora eu penso que agora, ao invés de eu começar o desenvolvimento dessa ação de agora para frente, com esses resultados, eu altero, por exemplo, a realização das etapas. Então, de repente, eu priorizei que eu precisava chamar as famílias na escola, né? Depois de vendo os resultados, né? Eu percebo que eu preciso fazer uma capacitação aos professores para que haja uma maior integração da escola com a comunidade. Então, aí você estabelece novas etapas. A ação continua a mesma, mas as etapas podem ser diferentes. Tá? Pode sim, André. Tá, Chico, muito obrigado. Então, muda-se as etapas, a ação permanece a mesma. Isso. É lógico, né? Porque se a etapa já foi realizada, e com sucesso, porque está dando certo, né? Vem novas etapas mesmo, né? Outras coisas podem ser privilegiadas nesse momento. Outras coisas podem aparecer no caminho aí. Tá certo. Aí ela é uma ação complementar. Complementar. Isso. Mas ela continua a mesma ação, é por essa aí a dúvida. Sim. A ação continua a mesma, muda-se as etapas. Isso. É que aí, para fazer essa alteração, o senhor vai precisar cadastrá-la novamente. Sim. E aí, na hora de marcar lá qual é o tipo de ação, ela vai ser colocada como complementar, porque o senhor vai usar a mesma causa raiz, a causa prioritária, aliás, né? Então, tudo que já foi feito lá no começo do ano, toda aquela discussão, né? Alterando apenas a forma como conduzir essa ação, para melhorar ainda mais os resultados. Eu já fiz isso ano passado em algumas ações, mas eu tinha um pouquinho de dúvida em relação a elas, certo? Por isso que eu fiz essa pergunta, tá certo? Eu já fiz essa. Obrigado, André. Obrigado a você. Vamos lá, Paulinha? Bom, quais os próximos passos da implementação dos planos de melhoria? Nós teremos 2 momentos de ATPC para os anos iniciais no dia 6 de junho e para os anos finais e médio no dia 7 de junho. Esses ATPCs, eles são voltados para os professores, né? Então, aqui vai ter mais uma fala de como implementar esse plano da melhor forma possível, com essa orientação de que se as ações estão acontecendo como planejadas, mas se precisa de alguma alteração, né? Explicando todo esse passo a passo de implementação do plano de melhoria da escola. Implementando o plano de melhoria na prática. Então, aqui, Francisco, você quer falar? Posso falar um pouquinho e você vai me complementando? Pode continuar, Paula. Tá. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a dimensão de convivência que nós estamos percebendo que são as ações que mais a escola está se empenhando em realizar.
porque ela contribui na melhoria dos resultados, né? Então, até na hora de complementar ações ou de elaborar novas ações, né, considerar essa dimensão de convivência, porque vocês vão perceber aqui com a minha fala, de que são coisas que vocês já fazem na escola, né, que já é uma prática da escola, porém, quando vocês organizaram as ações, de repente vocês não perceberam, né, que essa demanda atua e ajuda a melhorar os resultados dos alunos. Então, dentro da dimensão de convivência, aqui nós colocamos alguns eixos, né? Então, vida escolar e fluxo, que no caso de ingresso, permanência e conclusão dos estudantes. A inclusão, os programas e projetos da pasta e a comunidade escolar. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Então, dentro da dimensão de convivência, no tema vida escolar e fluxo, onde envolve o ingresso, a permanência e a conclusão dos estudantes. Então, o que a gente pode considerar como ações complementares? Então, analisando o perfil do estudante para tomada de atitude e devidos encaminhamentos que estão além das ações realizadas. Então, elaboraram as ações e perceberam que observando todo esse perfil do nosso estudante, o que a gente pode considerar como uma complementação da ação? Análise do perfil do estudante, o acolhimento, psicólogo da educação, estratégias de aproximação. Aqui eu estou cortando para eu não ter que tirar aqui. Convencimento e criação de vínculos, né? Então, nós temos aí algumas demandas bem pontuais. Aqui eu reforço um pouquinho quanto ao psicólogo da educação, né? O nosso comitê aqui da convivência da diretoria, a supervisora Meire, o supervisor Silvio e a PCNP de Jane, nos momentos de formação que nós estamos tendo, né? Tem se falado muito dessa ação na escola, né? O quanto ela tem contribuído e colaborado para a melhoria da convivência na escola. E tudo isso, é claro, auxilia, né? Tem tudo a ver com a melhoria dos resultados. Então, aqui, exemplos de ações complementares que podem ser inseridas no plano, né? Para a melhoria da convivência que leva à melhoria dos resultados. Um outro tema quanto à inclusão. Então, ações complementares. Considerando as particularidades do grupo em questão, valorizando potencialidades e promovendo inclusão genuína. Quais seriam os exemplos? Encaminhamento à rede protetiva, o plano de atendimento individualizado, estabelecer diálogo e acolhimento com estudantes que mais necessitam, acompanhando, né, as ações que estão acontecendo, né? Nós tivemos 2 ações na terça-feira na semana passada uma outra ação, e aquelas propostas pelo Centro de Mídias, pelas outras formações. Então, nós temos visto o quanto, né, isso tem sido falado, né, comentado, e da grande importância que isso tem na escola, o quanto isso auxilia na escola, né, essa rede protetiva e esses planos e essas situações aqui priorizadas. Lembrando, Paulinha, que a Mariângela e a equipe de educação especial está fazendo um trabalho bastante intenso também, né, a respeito do atendimento a esses alunos com necessidades, né? Sim, inclusive hoje, né, está acontecendo uma reunião no núcleo pedagógico com os professores das salas de recurso. Então, são ações pontuais de orientação, além daquelas que já são feitas na escola, em loco, né? Então, hoje, esse momento está acontecendo para oferecer mais orientação a esses professores no apoio do nosso público, né, que necessita tanto desse olhar diferenciado, né? Para que ele também possa ser incluído nesse processo todo e caminhar com os mesmos direitos. Claro, tudo dentro da limitação
de cada estudante, né? Considerando eles como seres individuais, né? Porque a gente sempre tem um olhar para o todo, para o grupo, mas a gente tem que sempre estar lembrando que não podemos deixar ninguém para trás, né? E ações pontuais precisam ser realizadas para que isso não aconteça, né? Para que não fique ninguém para trás. Um outro tema, né, no caso dos programas e projetos da pasta. Então, o que seriam ações complementares nessa dimensão? Inserindo atividades próprias dos programas e projetos da pasta, de alto impacto e que fazem sentido à dimensão de convivência. Então, um exemplo é a dignidade íntima, a Bolsa do Povo Educação, a escola da família, a sala de leitura, né? Com esses exemplos aqui, a gente começa a trazer à memória, né, todas essas situações que estão acontecendo na escola e que, com certeza, né, vocês estão fazendo, estão realizando, atendendo cada demanda que surge, né? Hoje, inclusive, nós estávamos conversando sobre a sala de leitura, né? Nós estamos organizando aqui uma ação para a sala de leitura, para esse apoio, e temos um canal, né, do Centro de Mídias da sala de leitura com ações pontuais, onde esses profissionais podem, né, ao lado dos professores das turmas, desenvolver esses projetos, né, que vão de encontro com as necessidades, e é lógico, né, o objetivo maior é a aprendizagem de todos os alunos e a melhoria da qualidade do nosso ensino. E um outro tema, né, seria a comunidade escolar. Então, qual seria um exemplo de ação complementar? Introduzindo ações e atividades que promovam escuta e participação das famílias, dos estudantes e comunidade. E analisando os planos de vocês, nós percebemos que já temos muitas ações, né, considerando essas situações aqui. Então, as escolas já estão atentas para isso e já estão realizando. Mas para aquelas que não consideraram essas situações, que ajudam, que contribuem, né, elas podem ser consideradas dentro da dimensão de convivência, né, e inseridas no plano. Então, quais seriam os exemplos, né? Ação social, o projeto Vizinhança Solidária, a Escola de Paz. Então, são coisas, né, que acompanhando as formações, a gente ouve essas demandas, essas pontuações. Então, é só um lembrete, né, do que pode ser considerado na elaboração dessas ações. Chico, quer fazer alguma complementação? Não, Paulinha, pode continuar. Então, agora nós vamos partir um pouquinho especificamente para a nossa reunião de nível 3, a N3. Mas antes, falando um pouquinho, né, dos objetivos dessa orientação para a N3, que vocês realizarão na próxima semana. Porque até aqui nós fizemos uma contextualização de como está, né, o desenvolvimento desses planos elaborados lá no início do ano. Então, nós temos sem resultados, né? É a verificação da efetividade das ações nos resultados obtidos, que é o que está acontecendo agora, o que vai acontecer na próxima semana. É a avaliação do plano de melhoria com elaboração de ações complementares, se necessário. E o que seria uma reunião com resultados? É a possibilidade de corrigir os rumos a tempo de obter resultado positivo. A avaliação dos resultados por meio de análises e elaboração de ações corretivas quando necessário, que foi o exemplo, né, que partiu da pergunta da diretora Vânia e do diretor André, né, que nós colocamos aqui quais as possibilidades, né, no caso de novas ações no plano de melhoria das escolas. Lembrando, pessoal, que, veja bem, depois que a gente realizou ou inseriu as ações lá no nosso plano de melhoria, a gente não consegue fazer alterações dela, né? Qual é o momento, então, da gente fazer essas alterações? São nesses momentos de avaliação da efetividade dos resultados obtidos. A gente verificou que os resultados não foram lá os esperados. Aí a gente, então, faz a alteração que a gente
previu aí no desenvolvimento dela, né? Isso aí, Paulo. Aqui agora a gente achou bom deixar esse cronograma para vocês terem noção, né, de como as coisas acontecem. Então, nós temos 3 tipos de reunião de nível, que é a N3, que acontece na unidade escolar, e o período é organizado para isso, previsto em calendário, através de resolução, é de 16 a 20 de maio, portanto, na primeira semana. Então, as escolas colocaram lá no seu calendário, né, por meio daquela alteração da resolução, em qual dia desta semana, então lembrando, não são todos os dias da próxima semana. Então, em qual dia da semana está previsto no calendário da escola a realização dessa reunião de nível 3? Por quê? Porque nessa reunião de nível 3, nós precisamos considerar a presença de várias pessoas, né, que fazem parte desse comitê, né, da escola, para elaboração, para realização, aliás, dessa reunião de N3. Então, como o período é até o dia 20/5, então nós precisamos que vocês encaminhem, à medida que forem realizando, né, o material da N3, que nós vamos passar para vocês. Daqui a pouco nós vamos abrir esse PPT, explicar slide por slide, para a realização dessa N3, quais as demandas, e até a próxima sexta-feira encaminhar para a diretoria para que a gente possa realizar a nossa N2, que é o próximo passo. A N2... O pedido nosso, né? O pedido é que, terminando já de realizar a N2, realizamos a N2 terça-feira. N3. A N3, desculpa. Realizamos a N3 terça-feira. Não precisa esperar até sexta para encaminhar para a gente. Terminou a reunião, fechou o arquivo, já encaminha para a gente aqui, porque aí a gente vai já contabilizando aquilo que vocês realizaram e já vamos montando também a nossa N2, que é o nosso trabalho, depois que vocês realizam a N3, o nosso trabalho aqui para montar a N2, ele é corrido, ele é apertado para a gente aqui, para a gente analisar todos os arquivos de todas as escolas, porque a gente tem que passar um por um e cada etapa que vocês realizam da N3 aí. Então, terminando de realizar a N3, já encaminha de imediato para a gente esse arquivo, porque a gente já dá também o encaminhamento da nossa N2 aqui. E aí nós teremos até o dia 30 de maio, né, para encaminhar a nossa N2, e a diretoria tem uma demanda um pouquinho maior, porque além da gestão pedagógica que nós realizamos, nós temos também a gestão me fugiu o nome aqui, de processos, né, que envolvem os outros núcleos da diretoria de ensino. Então, a nossa demanda tem um pouquinho mais de dimensões, né? E depois que nós encaminhamos a síntese da diretoria de ensino, das escolas que pertencem à diretoria de ensino, a N1, que é o envio do polo para o órgão central, até o dia 6 de junho. E aí eles fazem essa reunião, nos dão uma devolutiva, né? Porque vocês vão verificar quando a gente apresentar para vocês o PPT da N3, que existe um slide onde vocês podem colocar as demandas, né? E aqui nós separamos essas demandas por órgão, né? Para que eles possam atender aquelas que estão fora da nossa governabilidade, né? Muitas das demandas são dos outros órgãos, né? Então nós encaminhamos também. Então, pessoal, é assim, a gente pede que no máximo até o dia 20 encaminha esses slides para a gente, porque eles não sendo encaminhados até o dia 20, nós já entramos no processo de atraso, né? Por exemplo, a gente tem que contabilizar. As escolas encaminharam os arquivos do MMR para a diretoria de ensino? Quantas? Tanto. Quantas no prazo? Tanto. Quantos em atraso? Tantos. Então, a gente quantifica isso como ou encaminhado no prazo ou não. Tá? A gente quantifica lá na nossa N2, tá bom?
Bom, então, essa contextualização nós encerramos nesse PPT, e agora a gente parte para o outro PPT, que é o PPT de fato da N3, que vocês vão realizar na próxima semana, né? Em um dos dias da próxima semana. Vocês já estão vendo? Gestão Sim. integrada, reunião de acompanhamento de planos e resultados de nível 3. Aí o nome da escola, a data e o número de participantes. Lembrando que esse PPT ele não pode ser alterado. O formato dele ele não pode ser alterado. Existem alguns PPTs aqui, alguns slides que pedem, né, que vocês coloquem uma ação, uma boa prática. Porém, o máximo que pode acontecer é duplicar o slide por conta da evidência, mas não alterar a ordem e nem incluir novos slides com novas demandas. E nem alterar o layout do Isso. slide. Ah, eu quero colocar mais florido, eu quero colocar uma outra coisa. Não pode também, tá, pessoal? Tem que ser o slide da forma que está aí, tá bom? Não esquecendo de colocar o número de participantes. O número de participantes é importante estar quantificando aí também. Bom, então nós temos na pauta da N3 3 itens, né? O painel de metas, acompanhando o plano de melhorias e o encerramento. Então, o painel de metas. Bom, como nós estamos aguardando publicação do IDESP e do IDEB, esse slide ele não será preenchido. Ele tem até essa faixinha amarela justamente para isso, para que ele não seja preenchido nem alterado, tá? É que ele faz parte, né, dos modelos, então por isso ele permanece aí no PPT. Bom, acompanhando o plano de melhoria, os indicadores de desempenho. Então, aqui é uma explicação de como vocês vão fazer o preenchimento do próximo slide. Então, os indicadores de desempenho podem ser acessados pela plataforma do Saresp. E aí, nesse PPT, aqui no rodapé, eu acho que vocês não estão vendo, mas tem o link do site do Saresp, aquele onde vocês tiveram acesso, acesso aos boletins de vocês, de língua portuguesa e de matemática, né, de cada unidade escolar. Então, aqui tem um desenho mostrando, né, como ele aparece. Então, boletins de resultados, acessar. Em anos Paulinha, anteriores... Oi? eu acho que as nossas escolas não conhecem, né, essa página, né? Não, acho que não, né? Nos anos anteriores, ele tinha um login, né? Ele pedia um login para vocês. E aí a gente tinha um problema, e o login era aquele do recebimento de materiais. Agora ele é público, ele é aberto. Então não precisa de login para acessar. Ele vai pedir para aqui na diretoria a gente consegue visualizar de todas as escolas, colocando lá o nome da escola que nós queremos ver. E aí na escola a mesma coisa, né? Vocês têm acesso a esse boletim da forma como ele está aqui, né? O print deles aqui, ó. Língua portuguesa e matemática. Bom, então como vai ser esse preenchimento desse slide número 6? A escola apresenta os seguintes resultados para os níveis de proficiência no Saresp para o 5º ano do ensino fundamental. Lá, ele está exatamente como ele está sendo pedido aqui. Então, vocês vão acessar o boletim, né, que vocês já conhecem. Ele está separado em língua portuguesa e matemática. Então, os dois campos aqui, as duas tabelinhas aqui separadas, como ele aparece lá para vocês. Então, como é que eu preencho isso? Clique 2 vezes na tabela para acessar a planilha e preencha a coluna diretoria e escola. Por quê? Porque lá no boletim de vocês aparece os valores da diretoria e os valores da escola, do 5º ano do ensino fundamental, do 5º ano, do ensino fundamental de português e de matemática. Então, é fazer isso aqui que eu vou fazer, ó. Ai, não, aqui é como eu estou em apresentação, ele não faz, né? Mas eu vou mostrar para vocês na prática, ó. Eu deixei ele no PPT normal. No modo apresentação, ele não abre para preenchimento, ele tem que estar assim da forma que vocês estão vendo. Então, eu clico 2 vezes, ó, ele abre com essa marcaçãozinha, aí eu clico no espaço
e digito aqui o nível. Então, eu vou digitar um número qualquer. Ó, ele aparece. O da diretoria e o da escola. Entenderam? Então, não precisa mudar a formatação, ele já está prontinho para preenchimento de acordo com o boletim de vocês. Vou apagar aqui. E o da diretoria, o nosso PPT, ele pede o dado da diretoria e o dado da rede. Então, clicando fora, ó, ele volta ao normal. A mesma coisa em matemática. Clico 2 vezes na tabela, ela abre, aí eu clico em cima da célula aqui e clico o valor que está lá no meu boletim. Tá? Isso, esse preenchimento, ele precisa acontecer para os 3 anos séries, para o 5º ano, para o 9º ano e para a 3ª série do ensino médio, porque são esses os índices que estão lá no boletim de vocês. Está claro, pessoal? Opa. Eu vou voltar aqui para o modo apresentação. Tá? Então, os dados, né? Aqui o link aqui embaixo, para quem não conhece, mas eu acho que isso aqui vocês sabem o caminho direitinho e a forma de preenchimento. Bom, o próximo PPT, depois que nós preenchemos os 3 slides de cada ano, série, nós vamos para os indicadores lá do CAED. Os indicadores intermediários podem ser acessados pela plataforma CAED. Então, aqui tem um print, né, de como isso aparece lá para todos. Então, nós vamos na abinha, lá nós vamos entrar na sede, na parte do pedagógico, né, da plataforma CAED, nós clicamos em resultados. E aí, assim que ele aparece lá para vocês, né? O nome da escola, a participação dos alunos da escola, a média de itens respondidos, a porcentagem de acertos. Aí ele se divide em muito baixo, baixo, médio e alto. Essas informações estão lá da forma como ela está aparecendo aqui. Bom, então como é que vai acontecer esse preenchimento? Da mesma forma que o outro que eu mostrei para vocês, mas agora da plataforma CAED. Então, aqui vocês vão clicar, do mesmo jeito eu vou voltar para fazer certinho, ó, eu vou clicar 2 vezes em cima da tabela, da planilhinha aqui, né? E vou preencher em cada célula dessa o que está lá no CAED dos resultados da escola de vocês. Nesse caso, cada escola só consegue visualizar o seu próprio resultado, né? Diferente lá do Saresp. Então, aqui eu vou colocar língua portuguesa no 5º ano, a porcentagem de participação, a porcentagem de acertos da diretoria primeiro e depois da escola. Aqui, Francisco, eu quero fazer uma observação. Estudando esse documento e o nosso documento da N2, eu encontrei uma dificuldade aqui. Eu já encaminhei isso para a supervisora Rivane, ela é a nossa gestora da gestão integrada, né? E também para o comitê, porque nós não conseguimos localizar, eu acho que vocês aí na escola também não conseguirão localizar esses valores aqui da diretoria. Vocês conseguem ver a porcentagem de participação da diretoria e da escola, a porcentagem de acertos da diretoria e da escola, porque esse é um parâmetro, né, para que vocês consigam verificar como é que vocês estão na diretoria, mas aqui nesses valores do muito baixo, baixo, médio e alto, pelo que eu conversando com alguns colegas, né, das escolas, vocês só conseguem ver o da escola de vocês não conseguem ver o da diretoria. Então, vocês preencherão aqui, ó, na parte da escola, a porcentagem de alunos no muito baixo, na verdade aqui até a quantidade vocês têm acesso, né? O baixo, o médio e o alto. Então, vou dar um exemplo, ó. Então, a participação. Quando eu digito, essa informação está em porcentagem, então nem preciso digitar o símbolo, ele já vai aparecer em porcentagem, tá? Então, essa parte de cima, gostaria que vocês confirmassem, né, nos boletins de vocês,
que vocês têm acesso aí da escola. Aqui na diretoria, o nosso perfil, nós só conseguimos ver o da diretoria e o da rede. Não consigo ver o da escola de vocês. Para ver o da escola de vocês, eu preciso entrar com a senha de uma escola, de alguém que tem o perfil de escola, tá? Então, depois vocês me dão, eu gostaria que vocês me dessem esse retorno, tá? Que eu também estou aguardando o retorno do Comitê da Gestão Integrada para saber se a gente pode deixar isso em branco, né? Se isso não está disponível lá para vocês. Vou apagar aqui, tá? Então, isso tanto para língua portuguesa quanto para matemática. Esses dois estão disponíveis lá. E só que lá no CAED, vocês conseguem ver de todos os anos e séries, né? Porque todos os alunos realizam a AP, né? Do primeiro aninho, no caso da nossa rede, do segundo ano até a terceira série do ensino médio. Porém, aqui no PPT, vocês só vão colocar os do quinto ano, os do nono ano e os da terceira série do ensino médio, tá? Não, por isso que nós dissemos, não alterem o formato, não incluam slides que não foram pedidos, tá? Os resultados no caso das escolas que têm anos iniciais, segundo, terceiro, quarto, anos finais, sexto, sétimo, oitavo, e do ensino médio, primeiro e segundo, eles são para acompanhamento e análise da escola. No PPT da N3, apenas o do quinto ano, para quem tem anos iniciais, nono ano e ensino médio, terceira série do ensino médio. Alguém estava com a mão levantada, Paula. Ah, eu não consigo ver. Pode falar. Se tiver alguém que tem alguma pergunta, pessoal, pode fazer. Eu não sei quem é porque já baixou a mão. Pode fazer a pergunta, quem levantou, que eu não estou vendo quem é. Bom dia, Chico. Elisandra. Bom dia. Bom dia. Nós temos estávamos olhando agora no CAED, nós não temos acesso em relação à diretoria, acertos e participação. Nós não estamos conseguindo localizar esses dados. Nós temos dados da rede e da escola. Ah, então vocês também não conseguem ver o da diretoria? Não temos acesso. Então, nesse caso, então, não preencham, né? Pode deixar sem preencher, tá bom? Ok, obrigada. Aqui, por isso que eu fiz a pergunta para o comitê, né? Porque isso a gente não sabia, nós não temos o perfil de vocês. Aqui a gente consegue ver da diretoria e da rede. Então, aí na escola, é o da escola e da rede. Né? Então, talvez isso está digitado de forma incorreta, mas aí a gente já avisa, não preencham, né, Chico? Porque esses resultados a gente tem. Nós temos o da diretoria e o da rede. A não ser que nós encaminhemos a vocês para que vocês conheçam. O da diretoria seria importante. Aham. Tá, então eu já tenho isso, todo esse levantamento já fiz, eu encaminho para vocês, então, juntamente com o material. Ô, Paulinho, eu acho que já assim? pode colocar, preencher no arquivo e já mandar com o arquivo preenchido. Ok, combinado. Então, eu vou, antes de encaminhar o PPT para vocês, os dados da diretoria já vão preenchidos. Fica bom, fica melhor assim, né? Isso. Que aí ninguém fica com dúvida. Só que aí vocês não podem alterar, gente, né? Para não ter mais uma confusão aqui, tá? Vocês preencham só o da escola. Então, combinado. Obrigado, Lisandra. Por nada. Tá vendo? É bom esse retorno de vocês, né? Eu conversei essa semana com uma PCA de uma escola, né? E aí a gente falou, mas nós não nos atentamos para esse detalhe. Eu fiquei mais preocupada com as informações do muito baixo, baixo, médio e alto, né? A questão da participação e dos acertos, eu achei que vocês tinham acesso. Bom, então agora acompanhando o plano de melhorias. Francisco, a hora que você quiser contribuir, complementar, pode falar, tá bom? Tá bom.
Então, aqui, gente, nesse slide, são os prints, né? O print de como está o status do plano de melhoria da escola. Por isso, né, a importância de manter esses planos atualizados semanalmente. Inclusive, na nossa reunião de trabalho que nós tivemos na semana passada, para a organização desta reunião, eu ouvi um exemplo, achei muito interessante, que também não tinha me atentado. A diretoria, uma diretoria lá colocou uma prática de que todas as ações eles colocaram com data, ações e etapas, sempre com a data final numa segunda-feira. Por quê? Porque se a gente coloca na sexta, e a sexta a gente sabe que tudo acontece, né? Tudo precisa ser fechado na sexta para começar a semana. Então, de repente, o plano ele não é atualizado. E aí, na segunda-feira, quando você abre, ele já está em atraso. E aí, a gente não tem o hábito, né, de fazer isso na sexta, 11 horas da noite, né? Pelo menos não deveriam, né? No sábado, no domingo. A gente deixa para fazer isso na segunda, e aí ela já está atrasada. Então, é interessante, achei muito interessante essa dica, sempre colocar numa segunda, porque na segunda, quando eu abro, eu estou no meu último dia da ação, da etapa que nós colocamos lá, e aí eu finalizo, sem correr o risco de atraso. Então, agora, como já esse plano já está, né, já foi realizado, já foi homologado, não tem como a gente alterar, então fiquem atentos, né, para que não aconteça isso, essas ações não fiquem atrasadas. E aquelas que estão apenas lá na sede, né, elas só não foram colocadas como finalizadas, mas na realidade foram finalizadas, o sistema permite isso, essa atualização. Tá? E aí vocês atualizem, né, de acordo com o que realmente aconteceu, e só depois de atualizar, façam o print, tá? Aqui não é para digitar essas informações neste PPT. Vocês vão fazer um print de como ele está lá, cola aqui, no caso, né, nesse espaço, e anotem a data base que vocês fizeram esse print, tá? Essa data base aqui, ela tem que ser digitada. Então, eu vou voltar no PPT, porque aqui eu não consigo fazer isso, porque ele está em modo de apresentação, para que vocês percebam como acontece. Ó, eu vou clicar 2 vezes, tá vendo? Ele é um espaço que eu posso deletar. Colar, tá? Eu não consegui deletar, mas vocês vão colar o de vocês aqui em cima, tá? É um espaço que está aberto, ó. Tá bom? Então, vou voltar para não mudar o PPT de vocês. Coloca a database embaixo aí, Paula. Isso, aqui, ó. Aí vocês vão digitar a database aqui. Então, vou pôr aqui 23, por exemplo, do 5, né? Tô jogando uma data aleatória aqui, tá? Então, essa data, ela precisa ser digitada, ela não faz parte do print, tá? Apenas o print é que vocês vão colar ele aqui em cima. Estou voltando aqui. Bom, então, o próximo slide. Ações implementadas. Ação que se destacou no plano de melhoria da unidade escolar. Então, aqui vocês vão analisando lá o plano de vocês, quais das ações, qual, aqui ele está pedindo uma. Qual ação de todas as que vocês planejaram teve o maior destaque, que vocês já conseguem verificar um resultado, já tem as evidências, né? Por isso é importante de a todo momento ter essas evidências, esses registros, né? Para que vocês possam fazer essa avaliação e esse acompanhamento. Então, qual dimensão? A maioria das ações das escolas, elas estão na dimensão pedagógica, mas nós temos algumas escolas que realizaram ações na dimensão de convivência e na dimensão de tecnologia. Então, aqui vocês não vão inventar, vocês vão selecionar lá a ação em destaque e vão colocar aqui em qual dimensão ela foi planejada, tá bom? A ação em si, né? Então, copiar aqui ou descrever aqui qual é esta ação, o nome dela que está registrada lá,
fazer uma breve descrição desta ação, tá? Breve, por quê? Porque se vocês colocarem muitas informações, ela vai ficar visualmente poluída, né? E, de repente, nós teremos no nosso PPT da N2 que selecionar uma ação, de repente ela fica muito ampla, muito, né, muito aberta, a gente não consegue visualizar aqui o processo dela, né? Então, uma breve descrição. E as evidências e os resultados da ação. Então, aqui também, novamente, né, a gente chama a atenção da importância de ações pontuais de curto prazo. Porque aqui, ó, se você coloca uma ação que foi planejada até dezembro deste ano, como é que você vai ter evidências desse resultado? Não é, Chico? Quer complementar? Não, é isso mesmo, Paulinha, é esse questionamento que a gente sempre faz. Então, a gente sempre reforça, né, essa importância, tá? Dessa ação, ela ter, né, essas evidências, e a avaliação a gente só consegue fazer mesmo quando ela já aconteceu como um todo, né? O próximo slide, ele, após essa análise que vocês... Então, quando o Francisco disse assim, ó, acabou a N3, encerra o PPT, encaminha para a diretoria, né? Nós sabemos que algumas coisas vocês não conseguem fazer ali naquele momento, mas também não quer dizer que precisa de mais uma semana para fazer esse registro. Então, vocês hoje, com essa reunião de trabalho, já vão organizar o que vocês precisam ter em mãos para realizar essa N3, né? O desencadeamento, como as conversas, né, as discussões serão desencadeadas e quais as possíveis propostas de acordo com o que vocês observaram, para que lá na hora da N3 vocês consigam chegar, né, num consenso com esse comitê que vai participar dessa N3 e já elaborar, se necessário, as ações complementares. Né? Por quê? Porque a gente colocou lá no início as ações complementares, elas podem acontecer neste momento, a qualquer momento, desde que vocês observem a necessidade delas acontecerem, né? Dessa proposta acontecer lá no plano de vocês. Não mudando rumos ainda, né? Porque ainda a gente não tem todos os resultados em mãos, principalmente os externos, né? E também a AP comparada à primeira AP com a segunda AP. Então, agora, com os resultados que nós temos, com as ações que nós planejamos, o que nós podemos fazer para melhorar o impacto dessa ação na melhoria dos nossos resultados? Uma ação complementar. Francisco? Não, então, aí é só mesmo fazendo o registro dessa ação que foi planejada, quer dizer, planejada não, foi pensada para complementar a ação planejada, né? Isso. E aí, esse PPT, caso a escola, né, verifique que não há necessidade de fazer algo complementar agora, neste momento de N3, então esse PPT não precisa ser preenchido, tá? Mas, se houver a necessidade, descrever essa ação complementar, qual é o indicador impactado, né? Se é em língua portuguesa, em matemática, em fluxo, né? Na dimensão da convivência, tecnologia, o responsável pela ação e o prazo estabelecido para essa ação complementar. Bom, e aqui já partindo para o encerramento. Bom, os encaminhamentos, como eu já havia citado lá no começo da nossa reunião. Pontos de atenção, demandas prioritárias endereçadas à ADE a serem considerados para que os objetivos do ano letivo sejam alcançados. Então, aqui vocês podem colocar as demandas que vocês julgarem aí necessárias, porque depois aqui, na próxima semana, após a realização da N3, o nosso comitê vai analisar todos os PPTs de todas as escolas e analisar essas demandas e ver quais são as de nossa governabilidade, quais nós podemos já fazer os encaminhamentos, os atendimentos e quais a gente precisa do apoio da secretaria e dos setores lá envolvidos, né, para que isso possa acontecer, né, e melhorar, né, na verdade, esse resultado, essa qualidade da educação.
Então, pessoal, vocês já estão percebendo que é nesse momento que vocês colocam aquelas necessidades que vocês acham aí que a secretaria precisa estar melhorando, né? E vocês, alguns diretores já têm percebido isso, né? E já têm colocado essas demandas aí, tanto para a diretoria de ensino, que nós aqui na diretoria de ensino precisamos nos atentar para ajudar vocês a realizar o trabalho na escola, e aquilo que é da secretaria. O que a secretaria precisaria melhorar ou nos apoiar, né? O que vem lá da secretaria para a gente estar desenvolvendo o nosso trabalho aqui. Então, é esse o momento de você estar colocando aquilo que vocês sentem a necessidade aí. Certo. E o próximo PPT, ele vai falar um pouquinho do painel de gestão à vista da escola, atualizado, né? A foto, para quem tem o painel físico, né? Que é de extrema importância, porque ele dá uma visibilidade muito grande, né? Para a comunidade escolar, né, para quem visita a escola, do que está acontecendo na escola, do que foi planejado e como as coisas estão acontecendo. E também do link. E aqui fica um convite, né, para as escolas que ainda não têm o painel virtual, né, para que criem esse painel, porque lá ele dá muito mais abertura para a gente colocar as informações que nós temos, né? Ele tem, né, o painel físico, ele é muito limitado, né? E o painel virtual, ele dá essa abertura. E aí ele pode ser, a cada bimestre, a cada realização de N3, ele pode ser alimentado, né? E aí a gente ter uma noção geral, né? Um portfólio aí muito legal no final do ano das ações da escola. E então, não só o portfólio, as evidências, né? Na hora de a gente coletar as evidências, né? A gente tem registrado aquelas evidências aí. Sim, que fazem parte do portfólio, né? Inclusive, vou dar um spoiler daqui. A próxima reunião do PEI, né? Ela vai ter esse foco, né? As evidências, os registros, os portfólios. Então, aqui a gente ainda tem algumas escolas que não são PEI, né? Mas os registros, as evidências, o portfólio, ele não é só para o PEI, né? Ele é para todas as unidades escolares, porque ele é um registro de tudo que a escola faz, né? Algo assim que ele pode ser revisitado a cada momento e a gente consegue ver como começamos e como chegamos lá no final do ano, né? Como fizemos os encaminhamentos, né? E como aconteceu tudo isso lá, com todos os envolvidos. Então, o link é de extrema importância, né? Que vocês coloquem aqui. E o print, então esse slide aqui, ele fica aberto, né? Para print, para foto, para link, mas a gente ficaria muito feliz se todas as escolas tivessem os dois formatos. E as evidências da reunião de nível 3. Então, do momento, na semana que vem, que vocês organizaram para essa reunião, né? Então, fotos, se vocês usaram algum material além desses, o que vocês separaram, organizaram para essa reunião, né? Tudo que tiver de evidência desse momento de discussão e reflexão da escola. Obrigada. Então, pessoal, agora vocês podem abrir as câmeras, podem fazer as perguntas. A gente pede para abrir as câmeras agora para a gente também registrar as nossas evidências aqui, né? De todos vocês participando desse momento nosso de reunião de mentoria. A gente guarda esse momento também como evidência, né? E se alguém tiver alguma pergunta, né, nossa exposição, nós já conseguimos realizá-la ela aqui. Tá? Então já vamos definir assim, se for pergunta difícil, é para o Francisco. Se for pergunta fácil, é para mim. Tá bom? Tem uma pergunta. Pode falar. Vamos lá. O painel digital vocês querem no Padlet ou qual outro recurso? Pode ser. Regis, o formato que vocês acharem mais conveniente,
que atenda às suas necessidades, né? Que vocês tenham a maior facilidade para organizar, porque a gente não pode colocar um padrão, né? E de repente ele não vai de encontro com o que vocês têm aí de realidade, tá? Então pode ser usado, né? Fala de novo esse nominho, porque eu nunca sei se é Padlet ou Padlet. Padlet. Legal. Ok. Nós temos escolas, inclusive, que tem até sites. Muito legal. Aí até gostaria, né, que quem tem esses sites que divulguem. A Luciana, a nossa gestora das nossas redes sociais aqui, né? Então sempre ela pede para tudo que vocês compartilhem na escola, marquem a diretoria de ensino, né? Para que todos tenham acesso, né? E também quem ainda não segue as nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, o que mais, Lu? Até TikTok nós temos. Tá bom? Então, que criem, né, o melhor formato aí que atenda a escola de vocês. Mais alguém? Mais alguém? Então, pessoal,